Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ter um estudo bíblico muito abençoado. Hoje nós vamos falar sobre uma introdução ao Novo Testamento. Nós vamos falar um pouco sobre a cronologia, similaridades entre os evangelhos. A Bíblia é por demais interessante e quando nós nos apegamos a ler a palavra do Senhor, nós aprendemos muito com ela. Vamos aqui ler a palavra do Senhor, lá em Gálatas, capítulo 4, e o versículo de número 4, onde a palavra do Senhor diz assim, ó: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então eu friso aqui a plenitude do tempo. Quando chegou a plenitude do tempo, então Deus enviou o seu Filho. Nós vamos hoje estudar esse assunto tão importante. Os livros do Novo Testamento, a maioria dos cristãos sabem que são 27 livros. 4 livros são os evangelhos, um livro é histórico, que é o livro de Atos. Há quem diga também que os evangelhos são livros históricos, mas na verdade, histórico mesmo é considerado o livro de Atos. As cartas paulinas são 14 cartas, porém com exceção de Hebreus, são 13 cartas paulinas. A carta aos Hebreus não se há uma certeza se foi Paulo que escreveu. Grande parte dos estudiosos acreditam que foi ele quem escreveu também a carta aos Hebreus, mas é uma carta que não tem autoria definida na Bíblia Sagrada. As cartas universais, que são as cartas de Tiago, de Pedro, de João, e uma carta de Judas, e um livro profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, nós temos vários livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, há muitos livros proféticos. No Novo Testamento, nós temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Agora, importante saber, o que eu vou falar aqui agora, é a cronologia do Novo Testamento. A gente está acostumado com a Bíblia, começando pelo Evangelho de Mateus, e a gente acha que o primeiro livro que foi escrito na Bíblia foi o livro de Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento seria, então, o livro de Mateus. Mas quando você vai consultar as fontes, a história, você descobre que, na verdade, existe uma cronologia bem diferente de como está organizado ali os livros na Bíblia. Eu coloquei aqui algumas imagens que eu baixei aí da internet para a gente ter uma base de como está a cronologia. Você pode observar aqui que antes do primeiro evangelho ser escrito, nós temos aí a epístola de Tiago, a epístola de Paulo aos Gálatas, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda epístola. Depois aí é que começa a surgir os evangelhos. Observe bem aqui os que foram escritos antes dos evangelhos. Primeiro, em 45 a 47 depois de Cristo, foi escrito a epístola de Tiago. Então, se a nossa Bíblia estivesse em ordem cronológica, o primeiro livro que estaria na Bíblia seria a epístola de Tiago. É a mais antiga epístola a ser escrita. E ela foi escrita antes mesmo do primeiro concílio de Jerusalém, que aconteceu em 50 depois de Cristo. E esse livro de Tiago, ele tem destinatário aos cristãos judeus dispersos entre as nações. Tiago escreveu aos cristãos dispersos entre as nações. Eu vou ver aqui se eu coloco aqui Tiago 1 e 1. Observe bem aqui. Tiago, servo de Deus,
e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, o destinatário principal desta carta de Tiago, quando ele escreveu, eram então os judeus que estavam dispersos. E ele estava aí levando esta carta, anunciando Jesus a esses cristãos judeus que estavam convertidos e dispersos entre as nações. Depois vem a epístola aos Gálatas. Essa epístola aos Gálatas é a primeira epístola que Paulo enviou às igrejas da Galácia. Essas igrejas da Galácia eram formadas por judeus e por gentios. Por isso que o tema central da carta aos Gálatas é a salvação pela fé em Cristo Jesus, sem a necessidade das obras da lei de Moisés. Porque havia essa mistura de judeus e gentios, então os judeus estavam judaizando os gentios. Eles queriam eles afirmavam que para ser salvo precisava guardar a lei. Precisava guardar a lei, porque se não guardasse a lei, não haveria salvação. E então Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu esta carta aos Gálatas, enfatizando que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Agora eu vou trazer aqui uma informação, que para muita gente é informação, talvez alguém já saiba, mas observe bem o que Paulo diz aqui, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que outro evangelho seria esse? Um evangelho com mistura, um evangelho místico, um evangelho que enfatizava a graça, mas também enfatizava a lei, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E ele diz assim, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema. No versículo 12, ele coloca assim, não recebi de pessoa alguma, nem me foi por ele ensinado. Ele está falando do evangelho. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo, por revelação. Olha que importante isso aqui. Paulo não recebeu de nenhuma pessoa. Ele não foi ensinado. Ninguém ensinou o evangelho para ele. Ele diz aqui, eu recebi o evangelho de Jesus Cristo através de revelação. Porque todos que estão me ouvindo devem bem saber que Paulo não foi uma testemunha ocular. Ele era uma testemunha por revelação. Eu recebi do Senhor Jesus. Nós, até em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23, ele diz o seguinte, eu recebi do Senhor o que vos entreguei a vocês. Então, esse evangelho que Paulo recebeu, ele recebeu do Senhor Jesus. Então, isso é muito importante frisar,
Porque quando ele escreve essa carta aos Gálatas, o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João não havia ainda sido escrito. E ele já tinha recebido o evangelho do próprio Senhor Jesus em revelação. O Senhor Jesus o revelou, o evangelho. O próprio Senhor Jesus revelou para ele tudo, as doutrinas que ele escreveu. Quando ele está escrevendo aos Gálatas, ele está escrevendo aquilo que ele recebeu do próprio Senhor. Por isso que ele tem autoridade para repreender os judaizantes da Galácia. Ele diz: olha, o Senhor falou comigo, me mostrou que o que vocês estão fazendo está errado. Este evangelho alterado, esse evangelho que não é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, mas é um evangelho que precisa praticar as obras da lei, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a salvação através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até quem diga que Tiago ele tenha escrito a epístola, a epístola, porque contrariava, batia de frente um pouco com os ensinamentos de Paulo, que Paulo dizia que era pela fé, pela graça. Então Tiago vem dizendo: não, você mostra a minha fé e eu mostro as obras. Fé sem obra é morta. Não são contradições, na verdade são complementos. Tiago complementou o que Paulo já estava dizendo, que a fé é a salvação é através da fé, mas se você não tem obras, então não há uma comprovação da sua fé. Aí depois vem aí na cronologia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi lá pelos anos 50 a 52 depois de Cristo. Essa carta foi escrita para uma igreja onde havia muitos mal entendidos a respeito do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Já havia muita confusão. Então Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses para instruir eles a respeito da vinda do Senhor Jesus. A segunda carta também com o mesmo propósito, porque novamente eles estão equivocados e alguns já estão achando que Jesus já voltou, que Jesus já buscou a igreja, e eles estão enfrentando um grande sofrimento, uma grande perseguição. Então a segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita com esse duplo propósito, de instruir novamente a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus e também para consolá-los, que o Senhor estava com eles e daria vitória, mesmo em meio às perseguições. Agora vamos seguir aí aos evangelhos, né? Comparativo dos evangelhos. O evangelho de Mateus, que foi escrito lá pelo ano 60 depois de Cristo, ele tem como figura o rei. Jesus é o rei. E o destinatário do evangelho de Mateus são os judeus novos convertidos. A ênfase está toda nos sermões de Jesus. E a característica desse livro é característica profética. Depois nós vamos estar mais entrando a fundo sobre isso. O evangelho de Marcos, 55 a 65 depois de Cristo, tem a figura do servo e o destinatário é aos romanos. E a ênfase está nos milagres de Cristo também. E a característica é a característica prática. Depois nós vamos estar estudando mais a fundo cada assunto desse. O evangelho de Lucas, escrito do ano 60 até o ano 65 depois de Cristo, essas imagens eu peguei aí da internet, do Google. Então às vezes uma não bate bem com a outra, né? E o destinatário eram os gregos. A ênfase do evangelho de Lucas está nas parábolas. E a característica é um evangelho histórico. E João, o último evangelho a ser escrito, lá pelo ano 80 a 95 depois de Cristo, mas mais provável até o 90 depois de Cristo, a figura é que Jesus é o Filho de Deus. E o destinatário, este evangelho de João é uma epístola universal. Ela é enviada para toda a igreja. E a ênfase está na divindade de Jesus. Jesus é divino.
E a característica desse livro é a espiritualidade. Nós vamos estar abordando isso mais à frente com mais precisão, né? Os milagres de Jesus nos evangelhos. Você sabia que os evangelhos narram em torno de 37 milagres? Eu peguei uma folha ali no Wikipedia com os 37 milagres de Jesus. Aqui eu coloquei aqui em três slides para vocês observarem que há uma coisa muito importante. Você vai ver que o Evangelho de Marcos tem muito milagre. E o Evangelho de João já não tem tantos. Olhe bem, observe bem. O Evangelho de Marcos está recheado de milagres. Mas o Evangelho de João tem poucos milagres relatados. E alguns milagres que estão em João não estão em nenhum outro evangelho, só mesmo no Evangelho de João. Nós já vamos entender isso. Agora, uma pergunta que eu faço: você sabe o que significa evangelhos sinóticos? Eu particularmente ouvia muito isso, evangelhos sinóticos, e eu pensava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu ganhei uma vez um livro grande assim, decifrando os evangelhos sinóticos. Eu falei, eu não vou nem estudar isso, não estou entendendo nada. Não peguei nem para ler, porque eu não tinha noção do que isso significaria. Pensei, deve ser algo muito complicado, eu nem vou mexer com isso. Mas, na verdade, não é tão complicado assim. O que significa evangelhos sinóticos é o seguinte: a palavra evangelho, ela vem da palavra grega evangelion, significa boas novas, boa notícia. E sinótico vem de duas palavras, sim e ótico, quer dizer mesma visão. Então, evangelhos sinóticos quer dizer evangelhos com a mesma visão sobre a história de Jesus. Eles são paralelos, são um interligado com o outro. Você vai observar aqui, nesse slide que eu coloquei aqui, que o Evangelho de Marcos tem só 3% que é exclusivo dentro do Evangelho de Marcos. Mas 76% estão dentro do Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Lembrando que os evangelhos sinóticos são o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico. João é um evangelho singular, é diferente. Nós já vamos entrar nesse assunto. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. São os evangelhos semelhantes, parecidos. Eles são bem parecidos. E 45% do que está no Evangelho de Mateus também está no Evangelho de Marcos. E 41% que está no Evangelho de Lucas também está no Evangelho de Marcos. Exclusivo do Evangelho de Mateus é apenas 20%. E exclusivo do Evangelho de Lucas é apenas 35%. Então há uma similaridade muito grande. Eles são muito parecidos. Vamos lá. Existem aproximadamente 250 versículos que Mateus e Lucas têm em comum, mas não se encontram em Marcos. A explicação mais simples que um usou os escritos do outro. O Evangelho de Marcos está quase integralmente representado nas páginas de Mateus e de Lucas. Mais uma coisa aqui. O termo sinóticos para os três evangelhos, esse termo de sinóticos, evangelhos sinóticos, ele vem sendo designado desde o século XVIII. E aí no século XVIII é que começou a se chamar os três evangelhos de evangelhos sinóticos. Na verdade, nos últimos tempos, com o avanço da ciência, com o avanço do estudo, com tudo que avançou, muita coisa nova surgiu.
Mas o evangelho não mudou. Nós não estamos mudando a Bíblia, nós não estamos mudando o evangelho é o mesmo. A questão é que o estudo está aperfeiçoando muita coisa, está ajudando, auxiliando em muita coisa. E uma delas é essa, que se descobriu que os evangelhos, esses 3 evangelhos, eram muito parecidos um com o outro, e deu-se o nome sinóticos. Quer dizer, sinóticos, a mesma visão, a mesma história, o mesmo jeito de se narrar, a mesma visão. Apesar de que os autores tenham escrito textos paralelos, fizeram isto de pontos de vista diferentes, contribuindo cada qual com sua própria cultura, personalidade e estilo literário. Agora nós vamos começar aqui a estudar evangelho a evangelho. O evangelho de Mateus, há mais de 40 citações literais e mais de 60 alusões ao Antigo Testamento, o que não tem em nenhum dos outros. Nos outros 2 não tem tudo isso, nem no Evangelho de João. O Evangelho de Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento, e isso foi usado para demonstrar aos judeus, lembrando, o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus novos convertidos. Foi usado isso para mostrar aos judeus que Jesus de fato era o Messias que a Bíblia estava prometendo. Então a profecia estava no Antigo Testamento e estava se cumprindo no Novo Testamento. Este era um dos grandes propósitos do Evangelho de Mateus. A narrativa da morte e ressurreição de Jesus ocupa cerca de 25% do total do Evangelho, assim mostrando sua importância no argumento do livro. A rejeição do rei pelos judeus. Os judeus haviam rejeitado a Jesus, e ele enfatiza que esse Jesus é o Messias, que foi rejeitado, e que ele veio, nasceu, viveu, operou sinais e maravilhas, morreu, mas ressuscitou. Tudo aquilo era cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. E o Evangelho de Mateus é o Evangelho dos discursos. 60% dos 1071 versículos contém palavras proferidas por Jesus. Então é o Evangelho que enfatiza que Jesus é o Messias, é o Evangelho que põe valor, que coloca mais ênfase nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Esse é o Evangelho de Mateus. Mateus é também chamado de Levi. Como assim? Levi é seu nome hebraico, aramaico melhor. Hebraico, aramaico. Mateus é o seu nome grego. Então ele tem 2 nomes, um grego e um aramaico, ou hebraico. Também chamado Levi, ele era cobrador de impostos, que eram os famosos publicanos, que cobravam imposto para Roma. Seu evangelho, o primeiro do Novo Testamento na nossa Bíblia, foi escrito em aramaico. Ele foi escrito em aramaico. Não havia mais o hebraico nos tempos de Jesus. Havia o aramaico, que era uma transformação do hebraico. O aramaico era o idioma falado por Jesus. E narra principalmente as pregações na Palestina. Era destinado aos judeus, como falei, para convencê-lo de que Jesus era Messias prometido ao povo hebreu. No seu evangelho há muitas citações do Antigo Testamento. Tudo aquilo que eu já falei no slide passado, é que esse slide aqui eu peguei da internet, então repete muita coisa. Agora o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos contém 23 milagres, mas apenas 2 discursos extensivos. Lembra que eu falei, todos os milagres dos evangelhos são 37. No Evangelho de Marcos tem 23 milagres. E não tem muita vazão a discurso de Jesus, tem apenas 2 discursos de Jesus, diferente do Evangelho de Mateus, que enfatiza muito as palavras de Jesus.
Mais do que 90% deste livro encontra-se em paralelos em Mateus e Lucas. De 661 versos, mais de 600 são repetidos em Mateus ou Lucas. Marcos, ou João Marcos, ele era primo de Barnabé, discípulo de Pedro e seu companheiro nas pregações. Pedro falava aramaico e era traduzido para o grego por Marcos. Então veja bem, o João Marcos está como o porta-voz, o eco da voz de Pedro, alguém considerou. E ele traduzia para o grego. Esse aprendizado deve ter influenciado os seus escritos. Ele também fez parte da viagem de Paulo, foi escrito em grego e procura demonstrar com clareza que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Esse evangelho não era dirigido aos judeus, mas aos cristãos da igreja romana, que estavam sendo convertidos ao paganismo. Então ele escreve o evangelho de Marcos para enviar à igreja de Roma e hoje está na nossa Bíblia nos ajudando a entender, nos dando clareza da história de Cristo. Depois aqui nós temos na nossa Bíblia o evangelho de Lucas. Lucas é o evangelho mais detalhado, mais meticuloso e compreensível. Ele escreve como erudito, como um historiador. Nós vamos ler lá no capítulo de número 1 e versículo 5. Olha como é a escrita de Lucas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Olha, ele é detalhista em todos os sentidos. Ele procura trazer os detalhes completos. O capítulo 2 também, capítulo 2 e o versículo de número 1 e 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Olha como ele cita todos os eventos, quem era o governador, quem era o imperador, como que tinha que ser feito. Ele é detalhista. Também no capítulo 3, versículo 1 a 2, você vai ver a mesma situação. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites Elisânias, tetrarca de Albilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então observe que ele tem um jeito que é dele mesmo, histórico, meticuloso. Ele procura trazer os detalhes de cada situação, de cada momento. E o interesse também, ele era médico, note o interesse dele pela medicina. Febre muito alta, médico, cura-te a ti mesmo. Homem coberto de lepra, os sãos não precisam de médico. Lá em mão direita ressequida, 12 anos com hemorragia, ninguém podia curar, gastara tudo com os médicos. Tocando-lhe na orelha, o curou. Olhe bem a medicina, os detalhes, tudo ele pega de um detalhe médico mais apurado que os outros evangelhos. É aquilo que eu falei, que cada evangelista tem a sua cultura, sua personalidade, seu jeito de colocar, mas coloca de uma maneira precisa. Mais um slide aqui. Era médico, pagão. Pagão quer dizer gentil. Ele antes não era cristão, ele era gentil. Natural de Antioquia. E era bastante culto. Não conheceu Jesus em vida. Quando Jesus
palmilhava terra, Lucas não conheceu. Ele não é uma testemunha ocular de Jesus. Ele não é. Não conheceu Jesus em vida, mas converteu-se ao cristianismo graças à pregação de Paulo. Seguindo em quase todas as suas viagens missionárias. Seus textos foram elaborados a partir de sua convivência e de seu acesso pessoal aos apóstolos e a Maria, mãe de Jesus. Foi Lucas quem deu aos seguidores de Jesus o nome de cristãos. Além do seu evangelho, o terceiro do Novo Testamento, atribui-se também a ele a autoria de Atos dos Apóstolos. Seu evangelho também foi escrito em grego e é dirigido aos pagãos convertidos, aos gentios convertidos. Então note bem que ele é o único evangelista que não foi testemunha ocular daquilo que ele está escrevendo. Mas se você ler em Atos dos Apóstolos ou no próprio evangelho de Lucas, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado. O que ele está dizendo é o seguinte: eu investiguei todos os fatos, eu procurei saber e trouxe um relato bem ordenado, bem organizado a respeito da história de Jesus, o Cristo. Então isso é muito importante para nós. Aí depois nós temos aí o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é único. O Evangelho de João é o Evangelho dos 7 milagres. O Evangelho de João tem ali transformar água em vinho, cura de um nobre, cura do homem que não podia mudar sua situação, multiplicação dos pães e peixes, caminhar sobre as águas, cura do cego de nascença e ressurreição de Lázaro. Você vai ver que a maioria dos milagres que estão aqui não estão nos outros evangelhos. Por exemplo, o primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, não está em nenhum outro evangelho, só mesmo no Evangelho de João. O paralítico de Betesda também não está em nenhum outro evangelho, senão no Evangelho de João. Aquele cego de nascença que foi curado não está em nenhum outro evangelho, senão no Evangelho de João. E também a ressurreição de Lázaro e aqueles 153 peixes que foi pescado depois da ressurreição de Jesus. Então, é um último milagre da Bíblia aqui, 153 peixes. Esses milagres só estão no Evangelho de João, e ao todo são 7 milagres apenas narrados no Evangelho de João. Também o Evangelho de João é o Evangelho dos 7 eu sou. Jesus disse lá no capítulo 6, 35, eu sou o pão da vida. Em 8, 12, 9 e 5, eu sou a luz do mundo. No 10, 7 e 9, eu sou a porta. 10 e 11, eu sou o bom pastor. O 11 e 25, eu sou a ressurreição e a vida. 14, 6, o mais conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 15 e 1, eu sou a videira verdadeira. Então, estas afirmações, essas colocações de Jesus só estão no Evangelho de João. Existem 7 vezes eu sou dentro do Evangelho de João pronunciadas por Jesus. Ele é o grande eu sou. Lá no Velho Testamento, em Êxodo, quando Moisés estava preocupado, mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar quem me enviou e o que eu digo? Aí Deus disse para eles, diga a eles assim, eu sou me enviou a vós. O que Deus está dizendo? Eu sou o que sou, sempre sou, não mudo. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno. Esse está enviando Moisés. E aqui, no Evangelho de João, Jesus falou, eu sou, 7 vezes. 7 é um número que, na Bíblia, ele significa, tipifica perfeição. Ele tipifica completude, completo, cheio. E Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele é o eu sou.
também é o evangelho das 7 testemunhas. João Batista, lá no capítulo 1, versículo 34, diz: ele é o Filho de Deus. Natanael, no 1:49, diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro, no capítulo 6:69, diz: tu és o Santo de Deus. Marta, no capítulo 11, versículo 27, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, no capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. João, no capítulo 20, versículo 31, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus tem várias, como nós vimos aqui, eu sou. 7 vezes ele diz eu sou. Aqui alguns pontos notáveis do Evangelho de João. 92% do livro de João é único. Não tem em nenhum outro lugar, só mesmo no Evangelho de João. A maneira de João escrever é diferente dos outros, é totalmente diferente. É um dos livros mais simples em termos de estilo, vocabulário, gramática e etc. É o livro mais simples, mas ao mesmo tempo é um dos mais profundos de toda a Bíblia. A ordem deste livro é mais tópica do que cronológica. Ela não é tão cronológica, mas é tópica. E é simples, fácil de entender, e seria aí, o Evangelho de João é considerado uma mini Bíblia. Por isso que, antigamente, quando era difícil se imprimir tanta Bíblia, porque hoje você pode comprar Bíblias popular a R$ 6,90, R$ 7,90 para distribuir, compra caixa com 20, com 50 Bíblias, a um preço bem acessível. Antigamente era mais difícil, então se distribuía o Evangelho de João. Muitos e muitos evangelhos de João foram distribuídos, porque é considerado uma mini Bíblia. Se a pessoa lê o Evangelho de João, ela pode conhecer quase toda a Bíblia Sagrada através do Evangelho de João. Ele já começa dizendo: no princípio era o Verbo. E o Verbo é uma similaridade aí com Gênesis, né? Vai trazendo aí tão maravilhoso o Evangelho de João. O 4º Evangelho do Novo Testamento foi escrito por um discípulo direto de Jesus. Esse era um dos mais íntimos apóstolos. João, conhecido como evangelista, testemunha de sua vida e de sua morte. Ele foi o único apóstolo a estar com Jesus na sua crucificação. Olha que importante. E foi a ele que o mestre entregou Maria, sua mãe, para que ficasse sobre seus cuidados. João tornou-se posteriormente líder da comunidade cristã de Jerusalém, ao lado de Tiago e Pedro. Além do 4º evangelho, é o autor de Apocalipse e mais 3 epístolas do Novo Testamento, que nós vamos aí estar estudando posteriormente aí, na sequência desse estudo, que é Introdução ao Novo Testamento. Na próxima, nós vamos estar falando aí das epístolas paulinas e das epístolas universais. Nós vamos estar aí destacando a cronologia dessas epístolas e também comentando um pouco sobre cada epístola. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Eu quero orar com a sua vida, quero orar aqui para Deus abençoar a tua casa, abençoar o seu lar, para Deus te guardar em tempos de adversidade, em tempos de dificuldade, porque o Senhor é aquele que está conosco. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo é chamado o Consolador, e Ele é quem nos dá conforto, nos dá consolo, de sorte que aquele que é cheio do Espírito Santo está cheio de graça, de virtude, está pleno em Deus. Não há nenhum desespero, nenhuma agonia em sua alma. Ele está convicto da esperança em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Deus poderoso, Deus